A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. O dia 19 de fevereiro, o dia 97 do nosso propósito de leitura da Bíblia dentro de um ano. A leitura de hoje se passa pelo segundo livro de Samuel, capítulos 23 e 24. Nesse dia de hoje, nós encerramos o segundo livro de Samuel. Amanhã nós daremos início a uma nova jornada, a um novo livro com ensinamentos para nosso dia a dia. Como de costume, vamos ler um texto que está dentro da nossa leitura diária para tirar uma reflexão. Abra comigo sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 22. Diz o seguinte: Araúna disse a Davi: Toma e oferece, meu senhor, o rei, o que lhe parecer. Eis que bois para o holocausto, e os trilhos e os julgos dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna dá ao rei. Depois disse Araúna ao rei: O Senhor, teu Deus, seja propício a ti. O rei disse a Araúna: Não, mas pelo devido preço o comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Então, Davi comprou a eira e os bois por 570 gramas de prata. Ali, Davi edificou um altar ao Senhor e sacrificou holocaustos e ofertas de paz. E o Senhor ouviu as súplicas em favor da terra e cessou a praga em Israel. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos revela algo de extrema importância para qualquer cristão. Qualquer um que entende que o Senhor Jesus veio para lhe salvar e entende que precisa desenvolver uma intimidade com Deus. Que ensino é esse que esse texto traz? O rei Davi, ele se decide em edificar um altar a Deus segundo a orientação que ele recebe de Gade, de edificar um altar a Deus, para que dessa forma Deus escutasse o clamor de Davi e do povo. Então, Davi, determinado em cumprir com a sua missão, ele vai até as terras de Araúna. E quando chega lá, esse homem, ele recebe o rei Davi com grande alegria e ele oferece para Davi tudo o que ele precisaria para consagrar, para sacrificar ao Senhor. Quando Davi ele se depara nessa situação onde aquele homem se nega em vender as terras, mas ele se compromete em ajudar financeiramente no sacrifício, o rei Davi olha para aquela situação e ele dá uma resposta maravilhosa. Essa resposta, ela traz consigo a essência da servidão a Deus. O rei Davi ele diz o seguinte: olha, eu não vou oferecer holocaustos ao meu Deus que não tenham me custado nada. Essa palavra, essa resposta de Davi carrega um peso gigantesco no mundo espiritual. E eu vou te explicar o porquê. Porque Deus, ele não depende do dinheiro de ninguém. Nós sabemos que o próprio Deus
criou tudo aquilo que é valioso. O próprio Deus criou, tanto ouro quanto petróleo, qualquer coisa do tipo, foi Deus que criou. E Deus, ele não precisa do nosso dinheiro. Deus, ele não necessita do salário de 20% de tudo que você ganha. Porque Deus, ele tem todo o poder em mãos. E ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser, e ele cria o recurso que ele quiser. Mas quando Davi, ele se posiciona dizendo: eu não oferecerei holocausto ao meu Deus que não tenha me custado nada, Davi está dizendo que o valor em si gasto para sacrificar ao Senhor não tem o mínimo de importância. Mas o que realmente importa é o esforço e o zelo que você emprega naquele sacrifício. Então Davi, ele compra tudo aquilo que o homem tinha oferecido de graça. E ele compra por 570 gramas de prata. Será que 570 gramas de prata era muito para o rei Davi? Eu acredito que não. Eu acredito que 570 gramas de prata fosse algo comum. Mas Davi, ele fez o esforço de comprar tudo o que fosse necessário para sacrificar ao Senhor. Davi, ele se mostra disposto a entregar, a fazer o melhor que ele poderia. Ele se mostra envolvido pessoalmente naquilo que ele estava sacrificando ao Senhor. Por quê? Para que um sacrifício seja verdadeiramente aceito por Deus, esse sacrifício, ele tem que carregar consigo o teu esforço, o teu envolvimento, o teu sentimento, para que Deus possa contemplar que verdadeiramente você está entregando algo que lhe faria falta. Que verdadeiramente aquilo é um sacrifício. Entenda, eu não estou falando para você entregar ao Senhor a sua casa, o seu carro, todo o teu dinheiro, eu não estou falando isso. Inclusive, eu sou contra as pessoas que incentivam esse tipo de atitude baseado na emoção. Porque quando esse tipo de atitude vem direcionado por Deus, ela carrega resposta, provisão e alegria. As bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Então, todo sensacionalismo para extorquir o povo de Deus, eu sou contra. Mas eu entendo que todo sacrifício, ele tem que trazer um custo, ele tem que trazer um envolvimento, ele tem que trazer junto o esforço daquele que está sacrificando. Então, Davi não deu tudo o que ele tinha, mas ele deu tudo o que era necessário para sacrificar. E isso é essencial. Sabe aquele negócio de você ver um irmão na igreja e aquele irmão está sentado ou não vai ofertar e você pega e dá uma nota de R$2 para ele jogar na salva ou jogar no gasofilácio? Esse tipo de oferta, esse tipo de sacrifício é um sacrifício de tolo. Porque o valor em si que é sacrificado não tem o menor tipo de importância. A importância é qual foi o esforço que esse irmão fez para entregar algo para Deus. O que realmente tem governado a vida desse irmão. E nesse texto nós vemos que Deus, ele observa aquela atitude do rei Davi e ele responde de forma gloriosa. Lá no versículo 25, ali, Davi edificou um altar ao Senhor e sacrificou holocaustos e ofertas de paz. Aí olha só o que Deus faz. E o Senhor ouviu as súplicas em favor da terra e cessou a praga em Israel. Então, sempre que você oferece algo que verdadeiramente traz um peso para você, eu não digo de peso como algo ruim, mas tem alguma importância para você,
E essa importância não necessariamente significa que você vai entregar tudo que você tem. Mas significa que você está reconhecendo o valor daquela oferta, o valor daquele sacrifício, o valor daquela entrega. Por exemplo, o médico pega e fala para você, olha, você vai fazer um exame amanhã e você tem que estar com 12 horas de jejum. Aí você fala, poxa, eu vou ter que fazer 12 horas de jejum para fazer o sacrifício, aí para poder fazer o exame, então eu vou me sacrificar a Deus nessas 12 horas. Eu vou aproveitar que o médico me mandou ficar sem comer, eu vou aproveitar e vou entregar essas 12 horas para Deus. Que sacrifício tem nessa atitude? Que esforço para Deus tem nessa atitude? Todo o esforço é voltado para a realização do exame e não para a entrega e consagração ao Senhor. Então, você ficou sem comer, passou fome, mas não jejuou, não se consagrou a Deus através desse período sem comer. Existem pessoas que acham que sacrificar algo a Deus, que entregar algo para Deus, é a mesma coisa que simplesmente fazer. Mas quando você entrega para Deus, Deus ele não sonda, ele não olha para aquilo que literalmente gerou, para o resultado real que aquilo trouxe, mas ele olha para a intenção do seu coração. A adoração a Deus, ela não sobe como notas musicais. Ela não sobe como um filme para que Deus assista a sua adoração, mas ela sobe como um cheiro suave e agradável às narinas do Senhor. Então, quando, por exemplo, a pessoa fala, olha, eu preciso amar aqueles que estão ao meu redor. Então eu vou pegar o dinheiro de alguém e vou oferecer como oferta de cesta básica. Ou então, eu vou pegar o dinheiro que é o meu dízimo, que já é consagrado a Deus, e vou comprar de cesta básica e vou distribuir. Isso não é sacrifício. O dízimo já é de Deus. E quando você determina o que você vai fazer com o dinheiro que não é seu, é roubo. Porque você está pegando o dinheiro que é de Deus e faz aquilo que você mesmo determinou no seu coração para se sentir melhor. E Deus não recebe esse tipo de sacrifício. E como nós sabemos que Deus não recebeu o sacrifício? O propósito que você determinou no seu coração, na grande maioria das vezes não acontece. Esse é o sinal claro de que Deus não está ouvindo, não está recebendo o teu sacrifício. Veja, um sacrifício que tem envolvimento real daquele que está oferecendo, ele tem como primeiro ponto, ele abre as portas para que a sua oração seja ouvida por Deus. Aconteceu alguma coisa, teve algum erro ali, teve algo que está travando a sua vida, você abriu alguma legalidade, você decide oferecer um sacrifício a Deus, seja ele qual for, seja ele financeiro, seja de jejum, seja de propósito de leitura da Bíblia, seja qual for o sacrifício. A partir do momento que você se envolve verdadeiramente naquilo e você sente aquilo que você está entregando, esse ato de entregar aquilo a Deus abre uma janela no céu para que Deus escute novamente a sua oração. Segundo ponto, através da oração que foi escutada, que subiu aos ouvidos de Deus, através dessa
porta, dessa janela que foi aberta mediante ao sacrifício, mediante a sua entrega a Deus, Deus ouve a oração e atende a súplica. Ele começa a agir em favor daquele propósito. Então, se você entrega algo que você não está verdadeiramente envolvido naquilo, que você verdadeiramente não sentiu aquilo que você entregou, então Deus ele já não escuta aquele propósito e já não move o seu favor. Ele já não concede o pedido. Ele já não avalia entregar aquilo que você está pedindo. Por quê? Porque verdadeiramente você não fez com respeito. Você não entregou a Deus entendendo que Ele é Deus e que Ele é digno daquilo, mas você entregou como forma de barganha. E não tem como barganhar com Deus. Não dá. Eu gosto muito de contar um testemunho de que quando eu me converti, eu ganhava R$ 87 por mês. E eu determinei no meu coração, eu vou entregar o meu dízimo, que é de Deus, e eu quero ofertar uma oferta alçada. E essa oferta alçada, ela é de igual valor do dízimo ou superior. E eu comecei a entregar, todos os meses entregava, ao ponto que Deus escancarou as portas para mim. E eu, agoniado, achando que sabia o que era melhor para mim, corri atrás de emprego. Deus permitiu que eu arrumasse um emprego e nesse emprego eu ganhava muito mais do que R$ 87 por mês. E quando Deus entendeu que eu estava pronto psicologicamente e também espiritualmente para receber algo maior, então Deus abriu a porta que Ele tinha determinado lá atrás, que Ele tinha profetizado para mim lá atrás, e falou assim: olha, tem uma entrevista para você, vem cá. Fui lá fazer entrevista numa empresa nova. Nessa empresa nova, eu fiz a pior entrevista da minha vida. Fiquei sem dormir, escrevi tudo errado, falaram que não poderia rasurar a prova. Eu rabisquei todas as contas que eu fiz naquela folha. Era uma prova, era um teste digno de um semi-analfabeto. Mas olharam para mim e falaram: olha, a vaga é sua. Por quê? Porque o favor de Deus estava sobre mim. Eu estava alinhado com o propósito de Deus. Deus enxergou em mim uma entrega verdadeira. E mediante essa entrega, abriu-se uma janela no céu para que Deus ouvisse minha oração e movesse o sobrenatural em meu favor. Entrei nessa empresa. Comecei a ganhar 30 vezes mais do que eu ganhava no começo do propósito. Então, Deus ele mudou a minha realidade, porque eu comecei a entregar um propósito real. Mas existem pessoas que pensam: eu vou entregar o dízimo e a oferta alçada para que Deus me ajude a prosperar. E sabe o que acontece? Você joga dinheiro fora. Porque Deus ele não depende do seu dinheiro. E Deus ele não vai aceitar barganha. Deus ele quer que o seu coração esteja verdadeiramente entregue a Ele. A única coisa que Deus espera de você é que no seu coração o seu dinheiro não esteja acima dele. E se verdadeiramente você provar isso, não só com atitudes, mas também com sentimento, então Deus
ele recompensa a sua fidelidade. Isso se aplica a qualquer área, qualquer tipo de sacrifício que você determinar no seu coração que vai entregar ao Senhor. Não entregue pensando em barganhar com Deus. Não entregue nada a Deus pensando no benefício que Ele pode te gerar. Mas entregue a Deus para fazer algo que realmente vai agradar ao Senhor. Nós vemos que o Senhor Jesus ele estava sentado na frente do local onde era oferecido as ofertas no templo. E ele vê uma viúva jogando 2 moedinhas. E ele fala, olha, todos esses ricos que estão vindo aqui lançando grandes quantidades de riqueza, todos eles não entregaram nada que chegue próximo ao valor que essa mulher entregou. E não foi porque ela entregou algo mais valioso na terra, mas ela entregou tudo o que ela tinha. Então ela entregou não só fisicamente, mas também espiritualmente. Ela sacrificou verdadeiramente ao Senhor, porque ela entendeu que Deus está muito além de tudo que ela tem. Deus está muito além de todo o recurso financeiro que ela tem. Então ela percebeu que entregar todas as moedas que ela tinha, todo o recurso que ela tinha para Deus, ainda era pouco, por tudo que Deus estava fazendo por ela. Então, enquanto esse sentimento não estiver dentro do seu coração, todo tipo de oferta que você fizer esperando um benefício em troca, não é aceito por Deus. Infelizmente, não tem peso espiritual. Nós temos que ser realistas com isso. Amém? Fique com essa palavra nesse dia de hoje. Se você quer realmente mover o sobrenatural na sua vida, se você quer realmente entender o que tem poder de quebrar barreiras que te impede de alcançar as tuas promessas, entenda primeiro se Deus realmente está na posição mais alta do teu coração. E se você olhando para a sua vida, você entender que tem algo acima de Deus, então coloque Deus no seu devido lugar. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus Cristo, tome em tuas mãos a vida de cada uma das pessoas que está ouvindo esse áudio, que tem escutado esse vídeo. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma dessas pessoas. Que tudo aquilo que tem prendido, que tem aprisionado o coração delas em bens materiais, em amizades, em conexões com pessoas, em status, no ego, tudo que tem aprisionado os teus filhos em coisas da terra, seja destruído, seja aniquilado e seja retirado todo o efeito. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha tocar cada uma dessas pessoas agora, trazendo um verdadeiro sentimento, um verdadeiro renovo de busca e entrega ao Senhor. Que essas pessoas possam sentir no seu coração a chama do teu Espírito ardendo para fazer cada vez mais a ti, Pai. Não pelo benefício que o Senhor pode gerar, mas porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória e de todo poder. Pai, eu te peço, crendo que o Senhor vai fazer infinitamente além daquilo que eu pedi ou pensei, porque o Senhor é perfeito e maravilhoso. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer confiando em ti. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deixe seu like no vídeo. Escreva um comentário. Compartilhe com quem você ama. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus
para que essa palavra possa trazer um direcionamento para o verdadeiro avivamento na vida de alguém. Em nome de Jesus. Até amanhã.